Amado, eu sou grato a Deus, já falei, pela vida, pela saúde e pela coragem. Toda vez que eu recebo a oportunidade de estar aqui diante do púlpito do Senhor, eu sempre gosto de me apoiar num versículo. Esse versículo eu já tenho falado das outras vezes. Esse versículo ele me dá força e ele me dá vontade de cada vez estar aqui, porque ele me garante o que eu vou falar. Esse versículo está em Mateus 10, no versículo 18, na parte C em diante, que diz assim: quando for dar testemunhos de mim, diante dos reis, dos governadores, dos gentios, das pessoas, quando for falar do meu amor, não se preocupeis com o que haveis de falar, porque naquela hora, na mesma hora, você será ministrado o que haveis de dizer, porque não sou vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. Então eu sou grato a Deus, isso eu me apoio aqui no Espírito Santo de Deus, porque eu sei que este momento não vai sair nada de mim, que a palavra me garante, que o Senhor será ministrado dentro de mim, aquilo que o coração de cada um de vocês precisa, para a gente crescer como igreja, amém? Glória a Deus. Amado, como é poderoso a gente estar nesse domingo de oração, diante do Senhor Jesus. Paulo, ele disse, quando nós chegamos em oração, uns traz salmos, outros traz louvores, ele diz, é como as regiões celestiais, ele diz, é como se o mundo que separa o mundo invisível do invisível rasgasse, e as regiões celestiais se manifestassem entre nós. E a gente vê nesse momento de adoração, a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus, a gente sente o Espírito Santo de Deus manifestando neste lugar. As regiões celestiais faz presente neste momento no meio de nós, amém? Amém. Amado, o tema da mensagem é vencendo o mundo e a carne. Esse é o tema da mensagem, vencendo o mundo e a carne. Amado, a carne, o mundo e o diabo são os três inimigos maiores de um cristão. São as fontes principais de pecado que destrói o cristão, que quer afastar o cristão do conhecimento de Deus. Essa fonte principal de pecado, ela anula a presença do cristão diante de Deus. Mas o diabo, sabendo da vontade de Deus para a nossa vida, ele tem, amado, investido nessas três fontes principais de pecado, aprisionando o cristão, querendo afastar o cristão cada vez mais da presença de Deus, querendo afastar o cristão de não perceber o que Deus tem na sua promessa sobre nossa palavra, sobre nossas vidas, aquilo que Deus tem para nós. Ele tem investido grandiosamente, mas Deus, amado, Ele é maravilhoso. Se nós andarmos em confiança diante da palavra de Deus, se nós andarmos reto diante do Senhor, com obediência nos seus preceitos, no seu mandamento e na sua lei, com temor e tremor diante do Senhor, nós vamos ver, amado, os frutos da promessa de Deus se cumprindo em nossa vida. Porque no Salmo 35, no versículo 27, a palavra de Deus diz: Deus, Ele se alegra da prosperidade do seu povo. Então Deus, Ele tem prazer em nos honrar. Deus, Ele tem prazer de ver nós próximos cada vez mais no material, no espiritual, em todas as áreas de nossa vida. Mas Deus é tão maravilhoso, amado, que Ele tem levantado grandes homens de Deus. Ele tem levantado os homens sinceros diante da presença de Deus. Ele tem levantado homens, amados, com discernimento espiritual, para nos ensinar a andar em vitória diante dessas três fontes principais de pecado que aprisionam o cristão, que nos faz separar da vontade de Deus. O Senhor, Ele tem levantado um grande homem chamado o apóstolo Paulo. Paulo aos Romanos, ele traz uma palavra que vem nos advertir. Eu queria que os meninos colocassem Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Paulo, ministrado pelo Espírito Santo, ele traz uma palavra de advertência para nós. Como este mundo, ele diz: e não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, na NVI ela diz: não se conformem, não, ela diz: não se amoldem aos padrões deste mundo. Eu vou ficar com a NVI. Quando nós esperamos, nós estamos amoldados aos padrões deste mundo. Nós estamos cada vez mais ligados às coisas do mundo. O diabo, ele tem investido grandiosamente com entretenimento, com notícias 24 horas, para que a gente não venha perceber essas três fontes principais do pecado, onde aprisiona o cristão de não ter o conhecimento, a revelação de Deus. Mas Paulo nos adverte, Paulo nos chama a despertar desse sono, para percebermos as investidas do diabo. Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. Paulo, ministrado pelo Espírito Santo, ele nos adverte.
a despertar deste sono espiritual. Amado, como nós estamos amoldados aos padrões deste mundo, nós vivemos nesse sono espiritual, onde nós não percebemos as investidas do inimigo. Mas Paulo, ele diz: e isso te digo, que conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Paulo, ele diz que é hora de despertarmos do sono. Quando nós estamos amoldados aos padrões deste mundo, nós não conseguimos ver as realidades, nós não conseguimos ver, perceber as investidas de Satanás sobre nossas vidas nessas três grandes áreas. Queria que colocasse Eclesiástico 3:1. Ele diz: conhecendo o tempo. Paulo diz: conhecendo o tempo. E é o que a palavra diz em Eclesiástico 3:1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Amado, Paulo diz que conhecendo o tempo na minha vida e na sua vida, amado, ele já é chegado. É hora de nós despertarmos do sono. É por isso que Deus tem levantado a cada um de nós. Hoje nós estamos aqui em adoração ao Senhor. Nós não estamos lá fora adorando o inimigo nesse prazer da carne, na festa da carne, porque o tempo na minha vida e na sua vida é chegado. É por isso que nós estamos aqui. Ele diz em Romanos que tudo há um tempo. É hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós que quando aceitamos a fé. O tempo na nossa vida é chegado. É por isso que Deus nos pede para despertar do sono, para que a gente possa querer esse tempo da nossa vida é chegado. Em momento de adoração, nós possamos cada vez mais nos voluntarizar com, como é que eu posso falar? Com o coração voluntário diante do Senhor, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Nós estamos indo a um templo maior, um canto maior, onde Deus precisa de cada um de nós. O tempo é chegado em nossas vidas, amados. O tempo é chegado em nossas vidas. É hora de nós despertarmos do sono, ansiar pela presença do Senhor, é ansiar pelo fazer a vontade de Deus. Nós estamos indo a um templo maior, onde vai ter uma igreja só para criança, como o pastor João fala. Então a gente precisa de pessoas com coração voluntário. O tempo na nossa vida é chegado. É por isso que nós estamos hoje aqui. Vamos nos colocar diante do Senhor. Precisamos de pessoas para discipular. Células abrir, então vamos, amado. O tempo é chegado em nossas vidas. Vamos colocar cada vez mais diante do Senhor. Acreditar nas promessas de Deus. Obediência e andando com temor e tremor diante do Senhor. Nós vamos ver os frutos das promessas de Deus se cumprindo em nossa vida. E hoje nós vamos aprender como vencer os três inimigos do cristão: o mundo, a carne e o diabo. O mundo é vencido pela fé, a carne pelo Espírito e o diabo pela palavra. Primeiro tópico: vencendo o mundo. 1 João 5,4. 1 João 5,4. E diz assim a palavra do Senhor: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amado, o segredo para vencer o mundo, a palavra diz que é a nossa fé. Mas se nós olharmos para o começo do versículo, nós olhamos para a primeira frase do versículo, ele diz: temos que nascer de novo. Ele diz: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Nós temos que nascer de novo. Mas esse nascer de novo, amado, mas não é só aceitar Jesus, nós temos que exercer a fé, porque ele diz: essa é a vitória que vence o mundo. Nós temos cada dia exercer essa fé na presença do Senhor. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. E você me pergunta: o que é o mundo? Amado, o mundo é essa atmosfera, é esse sistema maligno em que nós estamos inseridos aqui na terra. O mundo é essa correnteza, esse lamaçal, esse charque de lodo que as pessoas estão aí, quando tem depravação, onde tem bebidas, drogas, traição, corrupção, imundícia, tudo aquilo que não presta, traição, desonestidade, corrupção. Nós estamos vivendo um momento, as pessoas amoldadas aos padrões do mundo. O mundo tudo é isso, amado. Mas Deus, ele chama para nós ser diferente. Esse grande lamaçal que indo a uma direção, o mundo só leva as pessoas a uma direção, amado, que é ao abismo, ao fogo do inferno. O salmista no Salmo 40, eu queria que colocasse o Salmo 40. O salmista, ele orando com fé, para que o Senhor venha tirar ele desse charque de lodo, tirar ele desse lamaçal, orando com fé. E a palavra de Deus diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Salmo 40. E diz: amém. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Outro.
2. Tirou-me de um largo horrível, de um charque de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. 3. E pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Amado, o salmista, ele estava orando diante do Senhor com fé. Ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Com certeza o salmista, ele estava diante do Senhor com uma oração de petição, uma oração firme diante do Senhor. Ele queria sair das coisas do mundo, amado. Ele diz, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um largo horrível, um charque de lodo, um poço de lama, é onde o mundo está atolado. Deus, ele fez isso na minha vida e na vida de cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que o tempo de Deus na nossa vida é chegado. É hora de nós despertarmos do sono e querer mais desse Deus, querer o mais de Deus sobre a nossa vida. Porque Deus, ele quer nos usar poderosamente, amado, para ganhar vidas que estão atoladas ao pecado, para ganhar vidas que estão aí necessitando da presença de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. É por isso, amados, que nós somos filhos de Deus, amigos de Deus, e devemos não nos amoldar aos padrões deste mundo. Queria que colocasse Tiago 4:4. A palavra de Deus diz que os adúlteros não herdarão o reino do céu. Como nós somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, somos amigos de Deus. Quando nós se amoldamos aos padrões deste mundo, o que é que acontece? Ele nos chama de adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Nós temos que cada vez buscar esse Deus, amado, sair daquilo que o mundo tem para oferecer. O mundo, ele tem oferecido só coisa ruim, amado. Ele tenta, o diabo, ele sabe que nós somos preciosos para Deus. Ele tem investido coisas sobre nossas vidas para que nós venhamos cair da presença de Deus, amado. Nós que somos amigos de Deus, filhos de Deus, não devemos nos amoldar e nem amar os padrões deste mundo. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, Colossenses 3, capítulo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Colossenses 3, 1 e 2, diz assim: Portanto, se já ressuscitardes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Segundo, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, e não nas coisas que são do mundo. Se nós já nascemos com Cristo, amado, a nossa mente deve estar em cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, não nas coisas amoldadas aos padrões deste mundo, aquilo que o inimigo tem colocado a cada dia para que venha tirar nós dessa presença de Deus. Essas três fontes principais do pecado, ele usa o mundo, amado, para que nós não venhamos ver as promessas de Deus se cumprindo em nossas vidas. Queria que colocasse 1 João 2, 15 e 17. Nós não devemos amoldar o mundo e nem amar as coisas que há no mundo. Deus, ele nos chama, amado, para nós despertarmos desse sono. Nós temos que despertar desse sono e começar a ver o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É por isso que nós temos que estar no Senhor a cada dia, amado, buscando do Senhor, com o nosso pensamento no alto, não nas coisas do mundo, não se amoldando aos padrões do mundo, como diz aqui em Romanos 12, mas sim aos padrões do Senhor, confiante na palavra, buscando em obediência a sua palavra, cada vez mais, porque Deus, ele quer o melhor para a nossa vida, amado. Deus, ele quer nos abençoar grandiosamente. Nós temos que andar com Deus, meus amados, através de um relacionamento íntimo com Ele, a sua palavra. Dessa forma, nós vamos ver a promessa de Deus se cumprindo. Dessa forma, nós vamos ver o mundo. Vamos vencer o mundo através da nossa fé, porque a palavra diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E, amado, a fé que vence o mundo é uma fé que vê as realidades eternas.
Essa fé que vence o mundo, amado, ela experimenta o poder de Deus. Ama Jesus de tal maneira que os prazeres pecaminosos, os valores seculares, o proceder ímpio e o materialismo egoísta, ele não somente nos dá mais, não tem mais vontade para nós, não tem mais vontade para ele, mas nós sentimos repugnância daquilo que está lá fora, porque nós não amamos o mundo, nós amamos a fé que está em Deus. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele quer, amado, que nós despertamos do sono. Ele quer que nós venhamos cada vez mais estar perto dEle, buscar Ele, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós conhecemos a fé. O segundo tópico é vencendo a carne. Amém, Jesus. Vencendo a carne. O maior inimigo do cristão é a carne. Na realidade, a carne desses três é o mais cruel, amado. Desses três, a carne é o número 1. É o maior inimigo do cristão. Não é o diabo, porque a Bíblia diz que Deus ele já venceu o diabo. O maior inimigo do cristão é nós mesmos. É a nossa carne. Esse é o maior inimigo do cristão. Existe uma frase de um grande filósofo, um homem de Deus, aqui do estado do Ceará. Queria que colocasse. Este homem, eu tenho o nome de Jesus, que ele vai se converter ao Evangelho. Ele vai congregar na Igreja da Paz. É o Tiririca, amado. Pela fé que eu tenho no Senhor Jesus Cristo, ele vai se converter. Se ele mora em São Paulo, a Igreja da Paz está indo para São Paulo, ele vai se converter. E o que ele colocou é verdade. Eu fico correndo de mim mesmo, mas aonde eu vou, eu me acho. Nós fica correndo dos desejos da nossa carne, querendo fugir, mas ele está dentro de nós. Aonde for, a gente vai achar. Mas para isso nós vamos encontrar, nós temos que estar selado com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar com o Espírito Santo de Deus dentro de nós, a cada dia. Porque você pode perguntar, por que nós pecamos? Porque esses desejos estão em nós, amados. Porque nós todos herdamos a consequência do pecado de Adão. Nós nascemos com essa natureza pecaminosa, com esse desejo para o pecado. É até provável que Romanos 3, 23, 24, eu queria que colocasse. Romanos 3, 23 e 24. Não adianta nós fugirmos, amado. Nós temos que estar com o Espírito Santo de Deus sobre nossa vida, que é a única coisa que faz vencer a carne, é o Espírito Santo de Deus. Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, afastados estão da glória de Deus. Por isso nós temos essa natureza pecaminosa. E sendo justificado gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. A cruz do Calvário de Cristo, nos justificado gratuitamente pela sua graça, nos trouxe vida, amado. Nos tirou da condenação da lei do pecado e da morte. Amém? Aleluia, Jesus. Mas através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Ele nos tirou da lei do pecado e da morte. Por isso, quando nós aceitamos a Jesus, nós ressuscitamos com Ele, nós temos Jesus no nosso coração. É por isso que em Colossenses diz que, já que nós ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas que são do alto, não nas coisas que são do mundo, amado. Amém? Glória a Deus. Nós devemos negar a si mesmo, crucificar a nossa carne e segui-los. Gálatas 5:24. Devemos crucificar o nosso desejo carnal. Gálatas 5:24. Aleluia, Jesus. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e compulsência. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, nós crucificamos nossas paixões e compulsência, amado. Nós temos que crucificar. Mas andando segundo a carne, não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1-8. Devemos andar em Espírito. Romanos 1:8. 8:1. Perdão, 8:1 é 8:1-8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Porquanto que era impossível a lei,
visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amado, nós temos que estar em espírito. Nós não podemos, que estivermos na carne, se nós não crucificarmos nossa carne, se nós vivermos na carne, nós não podemos agradar a Deus. A palavra de Deus é que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, amados, temos que matar todos os desejos da carne que vem do mundo. Colossenses 3, 5, 9. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora livre-se de tudo isso, da raiva, das paixões e dos sentimentos de ódio, que não sai da boca de vocês, nem insulto e nenhuma conversa indecente. Não minta uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a velha, deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Eu queria que voltasse para o versículo 5. Portanto, matem os desejos deste mundo. Nós temos que matar, amado, os desejos que estão dentro de nós. Nós temos que matar, amado. Portanto, matem os desejos que está dentro de nós. Nós temos que morrer para o pecado. Eu queria que você olhasse para o seu irmão do lado e dizia assim: nós temos que morrer para o pecado. Mais uma vez, nós temos que morrer para o pecado. Queria que colocasse Lucas 9, 23, 24. Nós temos que morrer para o pecado, amado. Andar em espírito. Aleluia. Lucas. Essa versão que eu vou trazer aí é tremenda. Lucas 9, 23, 24. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto a cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida eterna. Que versão tremenda essa versão, meu amado. Todos os dias nós temos que morrer para o pecado. Todos os dias nós temos que consagrar nossa vida a Deus, meu amado. Todos os dias nós temos que morrer para o pecado. Nós temos que declarar a palavra de fé que nós já morremos para o pecado. Todos os dias, meus amados, nós temos que buscar Jesus a nos consagrar com jejum e oração diante do Senhor, para nós podermos buscar intimidade com Jesus. Todos os dias nós temos que morrer para o pecado. Todos os dias nós temos que induzir o nosso coração a buscar intimidade com Deus. Vale a pena a gente ler de novo esse versículo. Eu queria que todos nós lêssemos de voz alta. Tá bom? Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca, mas quem... Que versão tremenda essa versão, meu amado. Nós temos que morrer para o pecado. Que versão tremenda. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Agora, amados, só tem uma maneira da gente morrer diariamente. É pelo poder do Espírito Santo. Nós temos que ter intimidade com o Espírito Santo a cada dia. Nós temos que investir no TSD.
Nós temos que buscar do Espírito Santo, porque é Ele que nos faz vencer esse desejo da carne. O Espírito Santo de Deus. Eu queria que colocasse Gálatas 5,16. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Nós temos cada dia encher do Espírito Santo, a cada dia querer mais e mais, para Ele possa nos conduzir os nossos desejos. Tudo o que nós formos falar, a maneira de se expressar, seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas 5,16 diz: e digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Na NVI ela diz: viva pelo Espírito, e jamais satisfarão o desejo da carne. Nós temos que andar em espírito a todo momento. Então, amado, o segredo para vencer o mundo é a nossa fé. O segredo para vencer a carne é o Espírito Santo de Deus. O terceiro tópico: vencendo o diabo. 1 Pedro 5,8. Diz assim: estejam alertos e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amado, interessante que a Bíblia fala que o diabo, ele procura alguém para devorar. Ele tem muita raiva de nós, amado. Ele tem muito ódio de nós, amado. Mas se nós estivermos com um compromisso firme e verdadeiro com Deus e a sua palavra, jamais seremos devorados por ele, amado. Jamais seremos devorados pelo diabo. Porque Deus coloca um muro de fogo ao nosso redor a nos proteger. Você acredita, amado? Amém. Glória a Deus. Mas tem uma pessoa que nos ama, amado. Uma pessoa que nos ama, que é apaixonado por mim e por você. Essa pessoa é Jesus. Ele ama você de tal forma que Ele fez o sacrifício na cruz por cada um de nós. E tem um que nos odeia, que quer destruir a cada um de nós. Ele tem raiva de nós. Essa pessoa é o diabo. Agora, sabe por quê, amado, que ele tem raiva de nós? Porque o que ele queria ser, Deus nos fez. O diabo, ele tem raiva de nós porque o que ele queria ser, Deus nos fez. A Bíblia diz que Deus, ele pegou o ser humano e fez a sua imagem e semelhança. É por isso que o diabo, ele tem raiva de nós, ele quer nos destruir. Ele queria ser a imagem e semelhança de Deus. Eu queria que colocasse Isaías 14, do 12 ao 14. Ele queria ser a nossa imagem e semelhança. Por isso que essa raiva dele, amado. Vamos ler. E diz assim: o diabo era um anjo, mas através da sua rebelião ele foi lançado ao inferno. E diz assim Isaías 14, 12 ao 14: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu que dizia no teu coração: eu subirei aos céus acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Por isso que essa raiva de mim e de você, amado, ele tenta nos destruir, ele não vai conseguir, amado. Ele tem raiva de nós por isso, meu amado. Ele queria ser semelhante a Deus, e Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. É por isso que nós somos esse povo lindo. A cada um de nós Deus nos ama, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Amém? Mas por isso, amado, a Bíblia diz em Mateus 26, no versículo 41, parte A, nós temos que viver em vigilância. Deus, ele tem colocado um muro de fogo ao nosso redor espiritualmente contra as investidas de Satanás. Mas a parte A do versículo diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós temos que ser vigilantes. Eu queria que colocasse 1 Pedro 5,8 na AB, nessa versão. Pode ser na revista corrigida mesmo. 1 Pedro 5,8. Nós temos que andar em vigilância todos os dias, amado. Ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, andam em derredor. O Senhor Jesus, ele colocou um muro de fogo
atrás de nós, ao nosso redor. E ele fica ao derredor, bramando como se fosse um leão. Mentira dele. Ele não é leão. O leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele brama como um leão, mas ele é uma serpente. Eu queria que vocês colocassem Eclesiástico 10:8, a parte B do versículo. Olha que interessante. Ele brama como leão, mas ele é leão, ele é apenas uma serpente, é mentira do diabo, para que nós possamos dar uma brecha. E a parte B diz: aquele que rompeu o muro, uma cobra lhe morderá. Ele só quer uma brecha, amado, para tirar a nossa paz. Nós não devemos romper o muro de fogo que nos cerca. Nós temos que estar firme cada dia nas promessas de Deus, cada dia andando em obediência diante do Senhor, diante da sua palavra, que as promessas de Deus, ela vai se cumprir em nossa vida. Ele pode rugir como for, mas nós não damos brecha, nós ficamos firmes nas promessas do Senhor. Mas toda vez, amado, que nós falhamos no compromisso e obediente à palavra de Deus, alimentamos a serpente. Nós não podemos falhar no compromisso diante de Deus. Quando nós submetermos a Deus e resistirmos o diabo, ele fugirá de nós. Tiago 4:7, ele fugirá com grande pavor. Diz assim, Tiago 4:7, nós precisamos, amados, ser firmes neste combate com o diabo. Tiago 4:7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá com grande pavor. Nós precisamos ser firmes no combate. Ele diz: resista. Mas para isso nós temos que andar em obediência à palavra do Senhor. Nós temos que ser sujeito ao Senhor, aos seus mandamentos, aos seus preceitos, à sua lei, tudo aquilo que está sobre a palavra de Deus. Nós devemos andar sobre a palavra de Deus, que a única coisa que faz vencer o diabo é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus permanece em nós, vencemos o maligno. 1 João 2,14, a parte B do versículo. Assim diz: jovens, lhe escrevo porque vocês são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece, vocês venceram o maligno. Todos nós sabemos que jovem é um estado de espírito. Quem é jovem aqui? Amém, todos nós somos jovens. Deus diz que lá em 2 Coríntios 5,17, se eu não me engano, coloca aí, Ramon, 2 Coríntios 5,17. Cada um de nós somos jovem, amado. A palavra ela tem que permanecer dentro de nós, porque jovem é um estado de espírito. 2 Coríntios 5,17. Aleluia, Jesus. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos novos, nós somos jovens. Nós nascemos com Cristo, amado. A palavra de Deus tem que permanecer em cada um de nós, a cada dia, andando com confiança diante das promessas de Deus, a cada dia. Assim nós vamos vencer o maligno. O que nos faz vencer o diabo é a palavra de Deus. Nós vencemos o mundo através da fé. Nós vencemos a carne através do Espírito. Nós vencemos o diabo através da palavra de Deus. Mas Jesus ele venceu o diabo no deserto, através da palavra de Deus. Mateus 4. Quando nós estivermos no deserto, amado, não importa o deserto que você está passando, mas se você estiver cheio da palavra de Deus, pode vir a tentação que for, você vai vencer o diabo, assim como aconteceu com Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois de teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão, torne em pão. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Jesus, ele usa a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele usa a palavra. Não importa a tentação que você está passando no deserto, mas nós enchemos da palavra de Deus, para que nós possamos vencer o diabo. O próximo. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo. Próximo.
E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Neste momento o diabo usa a palavra, amado, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Próxima. E disse Jesus: também está escrito, não temerás o Senhor teu Deus. Jesus, ele usa a palavra através do Espírito Santo de Deus. Ele pode às vezes usar a palavra para querer derrubar nós, para poder entrar na brecha desse muro de fogo que vive ao nosso redor. A palavra de Deus diz lá em Eclesiástico, no versículo 10b, que aquele que rompeu o muro, uma cobra lhe morderá. Nós temos que estar firme e forte na promessa de Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostraste e me adorarás. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Jesus, ele usa a palavra de novo. Ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. Nós temos que estar apoiados na palavra do Senhor. Não importa a forma do deserto que nós estamos passando, não importa a tentação que nós estamos passando. Deus diz: no mundo terás aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo, e nós vencemos o mundo, amado, através da nossa fé. Nós vencemos a carne através do Espírito Santo de Deus, e nós vencemos o diabo através da palavra. Deus já nos tem dado, amado, as armaduras certas para vencer o diabo, a palavra de Deus. Não só ter a palavra, mas sim viver a palavra de Deus, porque mais do que conhecer, é preciso nós viver a verdade revelada. Eu queria que colocasse Romanos 13:12. Aleluia. Romanos 13:12. Ele diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vestimos da arma da luz. A noite é passada e o dia é chegado. O tempo na minha vida e na sua vida é chegado, amado. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, através do mundo, através da carne. Ele tem investido essas obras das trevas, amado, querendo nos derrubar. Nós vencemos o mundo através da fé. Nós vencemos a carne através do Espírito Santo. E vestimos das armas da luz, que é a palavra de Deus. Amado, conheça e vive a palavra de Deus, porque mais que conhecer, é preciso viver a verdade revelada. Esta é a palavra, amado, que nós trazemos para a igreja, para edificar a igreja hoje, amém? Vamos louvar o Senhor, aleluia. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar, Fábio. Ficamos de pé, adorando ao Senhor cada vez mais. Eliana, aleluia. Gardênia, glórias a Deus. Vamos nos colocar diante da presença do Senhor. Mais de Ti sobre nossas vidas, Senhor. Mais de Ti, ó Deus. Somente de Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Cresças em nós, Jesus, porque precisamos mais do Senhor, Jesus, sempre de Ti, Pai.
mais de Ti, Jesus. Muito mais, Santo Espírito. Nos abrimos, Pai, os nossos corações a Ti, Jesus. Porque nós precisamos nos render a cada dia, Senhor. A Ti, Pai. Precisamos, Senhor, estar sempre andando em vitória, vencendo este mundo, vencendo, Pai, a carne, vencendo o diabo, porque o Senhor tem nos colocado, Pai, como mais que vencedores, porque assim tens derramado e tem colocado a Tua autoridade sobre a Tua igreja, e vão avante com a igreja, porque servem a um general e chefe que nunca perde uma batalha, mas vai avante e entrega a vitória para o seu povo, em nome de Jesus. E que Tu seja engrandecido, Pai, que Tu seja exaltado, Senhor, que Tu seja glorificado, Senhor Jesus, porque Tu cresce em nós, a cada dia mais que andamos em Tua palavra, nos santificamos pela imagem, ó Deus, de Tua palavra preciosa, e o Teu sangue nos redime de todo o pecado. Cresça em nós, Jesus. Cresça em nós, eu me constranja com a Tua glória. Cante, igreja do Brasil, igreja brasileira, cante, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça. Que nós diminuamos, Senhor. Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor. Unita humildade, servos de todos os irmãos. O Senhor tem cuidado de nós. Seja exaltado.